Olá, é um prazer ter você conosco, participando do primeiro curso EAD AMA. Meu nome é Anelisa, eu sou nutricionista, sou professora do curso de nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Minha área principal de atuação é no estudo da análise das tendências dos indicadores de aleitamento materno no Brasil, em países de baixa e média renda, e também análise dos resultados das políticas e programas pró-amamentação. Vou compartilhar com vocês a tela. Então, dando as boas-vindas novamente. Bom, o tema desse módulo será a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, a NBCAL, como é tradicionalmente conhecida, falar um pouquinho sobre as atualidades, o que é a norma, as atualidades, os desafios, fortalezas e perspectivas. Para isso, esse conteúdo desse módulo, ele foi dividido em duas partes. Vou colocar aqui para vocês o conteúdo, né? Vou falar um pouquinho sobre os benefícios do aleitamento materno, de uma maneira bem breve, o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, que foi aprovado pela primeira vez em 1981, e também um breve histórico da NBCAL no Brasil, explicação do conteúdo da NBCAL, como que é feito o monitoramento da NBCAL pela IBFAM e os avanços e desafios que nós temos. Nessa primeira videoaula, eu irei abordar o tópico 1 e o tópico 2, e depois, na próxima, eu irei abordar os outros tópicos. Então, somente para a gente contextualizar, né, só para ressaltar mais uma vez, eu acho que é de conhecimento de todos sobre os benefícios, né, do aleitamento materno, mas esses benefícios, eles estão descritos aqui nesse artigo que foi publicado numa série específica de aleitamento da revista The Lancet, em 2016, e ele faz uma meta-análise para levantar todos os benefícios do aleitamento materno, tanto para a saúde da criança quanto para a saúde da mãe. Então, só retomando aqui com relação à saúde da criança, o aleitamento materno, né, ele protege contra infecções na infância, contra a má oclusão dentária, o excesso de peso e diabetes mellitus em idades mais avançadas, contribui para a redução da mortalidade de uma maneira geral e, mais recentemente, também foi visto que crianças que foram amamentadas por mais tempo também tiveram um desenvolvimento cognitivo um pouquinho diferente, com desempenho, medidos por desempenho nas pontuações de QI. E com relação à mãe, a prática do aleitamento, né, ela contribui para o espaçamento interpartal, para a redução, para a proteção contra o câncer de mama, uma possível proteção para o câncer de ovário, uma possível proteção também para diabetes mellitus tipo 2. Outro ponto muito positivo do aleitamento materno é também a sua proteção para a saúde ambiental do planeta, né? Então, o aleitamento contribui para a sustentabilidade ambiental, até mesmo porque ele não gera nenhum resíduo, não necessita de a gente ter nenhuma embalagem, né, que é decorrente, que pode acontecer quando há o uso de fórmulas infantis. Então, estima-se que em torno de 823 mil mortes anuais de crianças possam ser prevenidas, crianças menores de 5 anos possam ser prevenidas quando há a prática do aleitamento materno. E também 20 mil mortes anuais de mulheres por câncer de mama na prática do aleitamento materno. Bom, as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno que foram realizadas nos países, elas tiveram início principalmente na década de 80. O que começou a acontecer nessa década, né? Alguns estudos foram mostrando os benefícios do aleitamento materno. Nesse contexto, havia uma alta mortalidade infantil, principalmente nos países de baixa renda, exatamente porque as taxas de aleitamento materno também eram baixas e havia uma propaganda indiscriminada das fórmulas infantis. Então, esse contexto, ele foi importante para que algumas políticas começassem, né, a serem discutidas.
E a gente pode dizer, né, que um pouco antes da década de 80, mas isso principalmente no início da década de 40, houve então uma queda de 40 até década de 80, né? Houve uma queda progressiva das taxas de aleitamento materno, um aumento do uso da mamadeira. E esses dois médicos, eles foram extremamente importantes, né? A Cecily Williams e o Derek Jelliff, eles foram extremamente importantes para começar a destacar a importância do aleitamento materno e o perigo do uso indiscriminado das fórmulas infantis, especialmente nos países de baixa e média renda, né? Então, nesses países havia, né, uma infraestrutura insuficiente para o uso da fórmula da forma como ela deveria ser feita. Então, muitas vezes, né, a água que era utilizada para a diluição dessas fórmulas era uma água contaminada, até mesmo pela baixa cobertura de saneamento básico que existia nesses países. E, além disso, muitas vezes a fórmula era preparada de uma maneira muito diluída, o que levava então à desnutrição dessas crianças, né? Tanto pela questão de eu ter uma quantidade de caloria insuficiente, como também para eu ter taxas extremamente elevadas de diarreia. Em 1974, Mike Miller ele escreveu, né, The Baby Killer, e denunciou toda essa situação que estava acontecendo no mundo, né, onde ele mostrou que crianças que tomavam fórmula na mamadeira, em comparação com crianças que eram amamentadas, elas tinham 5 vezes mais chances de morrer em comparação com as que eram amamentadas, né? Então, esse documento ele está disponível, eu deixei o link aqui para vocês, e mais recentemente, em 2023, o IMIP, que é o Instituto de Materno Infantil de Pernambuco, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, ele relançou esse documento, né? Então, quem quiser também está disponível nesse link. E nessa época, então, havia uma prescrição elevada dos profissionais de saúde, uma publicidade excessiva pela indústria desses alimentos, até mesmo porque eles precisavam fazer uma propaganda porque eram um produto novo. Então, junto com, né, os estudos que foram surgindo mostrando o benefício do aleitamento materno frente a esses alimentos, a partir da década de 70 começou-se uma discussão, né, do tema sobre a questão de regulamentar essas propagandas, e de como proteger, o que fazer para proteger o aleitamento materno, né? Então, esse tema ele foi discutido na Organização das Nações Unidas, na Unicef e também na Organização Mundial de Saúde. Então, a primeira versão do código ela foi aprovada em 1981. E todo esse processo, né, de fazer o Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Aleitamento Materno até a sua aprovação, ele durou aí quase que 2 anos, né, até um pouquinho mais. O que acontecia é que em todas as assembleias que tinham da OMS para se discutir isso, havia um interesse econômico das indústrias para que esse código não fosse aprovado, né? Porque a função desse código era justamente regulamentar e limitar essa propaganda excessiva e esse marketing, na época já agressivo, né? Que as empresas faziam, né? Tanto voltado para as famílias e principalmente havia uma pressão muito grande dos profissionais de saúde para que esses profissionais, então, fizessem a prescrição desses produtos. Quem quiser conhecer um pouco mais de toda essa história de uma maneira detalhada, isso está muito bem descrito nesse livro, Em Defesa da Amamentação, que está disponível para venda no site da IBFAM aqui do Brasil. Bom, então, o Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno, cuja primeira versão eu deixei o link aqui para vocês, ele foi aprovado na 33ª Assembleia Mundial de Saúde, em 21 de maio de 1981. Ele foi aprovado, né, como uma recomendação nesse anexo da Resolução 34, e o primeiro passo para esse código foi fazer a sua aprovação, que também foi muito difícil, né? Embora muitos países entendiam a importância desse código, havia uma pressão muito grande da indústria da fórmula para que ele não fosse aprovado, porque iria, né, ele regulamentou
como que a propaganda deveria ser feita, né? A gente teve aprovação, então, de 118 países a favor, um contra, que foi os Estados Unidos, e 3 países que se absteram na votação. O segundo passo, depois da aprovação do código, né, e isso perdura até os dias atuais, desde a sua aprovação, é a implementação desse código nos países, e a gente vai ver que tem uma situação bastante diversa entre eles. E junto com a aprovação do código, logo depois, subsequentemente, a gente tem outros desdobramentos importantes, encabeçados aí pela OMS e pela Unicef, né, que foi a aprovação da Declaração de Inocente, em 1990. Essa declaração ela foi emitida em um encontro que aconteceu em Florença, na Itália, e posteriormente ela foi aprovada na Assembleia Mundial de Saúde, e o objetivo principal dela era apoiar o aleitamento materno, direcionado principalmente em fortalecer as mães no seu direito de amamentar, é, capacitar essas mães, reforçar o quanto o aleitamento materno era importante, né? Fazer ações que promovessem a saúde materna, que aumentasse a confiança da mulher em amamentar e estimular os países também a elaborarem políticas para a proteção do aleitamento materno. E logo depois, em 1991, foi criada então a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, o código, junto com duas iniciativas, elas foram muito importantes para que a gente tivesse um aumento, então, das taxas de aleitamento materno a partir da criação dessas medidas. Em função de nós termos, né, uma dificuldade da aprovação do aleitamento materno, em 1979, houve uma reunião conjunta sobre alimentação de lactentes e crianças pequenas, né, conjuntamente, Unicef e OMS, e 6 ONGs elas se uniram para trocar informações e acompanhar as práticas de comercialização dos produtos infantis e divulgar ao público. Então, essas ONGs, elas entenderam que elas precisavam criar uma rede, porque ia ser bastante difícil a implementação do código diante, né, de todo o poder que a indústria que produz as fórmulas tem, exatamente pelo seu interesse comercial, pela sua pressão que muitas vezes eles exercem nos governos para que esse código ele seja enfraquecido ou muitas vezes ele nem seja aprovado. Então, diante da união dessa ONG, houve a criação, então, da IBFAN, que é the International Baby Food Action Network, e o objetivo principal da criação da IBFAN é proteger o aleitamento materno, especialmente enfatizando o monitoramento do Código Internacional para os Substitutos do Leite Materno. A IBFAN ela está presente em mais de 100 países e ela tem um trabalho extremamente importante, né, na proteção do aleitamento materno frente a essa propaganda excessiva. A gente tem a IBFAN aqui no Brasil, ela foi aqui, né, estabelecida em 1983, a tradução da IBFAN aqui no Brasil é Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, e eu convido vocês a acessarem o site da IBFAN para conhecer o importante trabalho que eles fazem. E junto, paralelamente também à criação da IBFAN, um pouquinho mais tarde, né, em 1991, foi criado a WABA, que é a World Alliance for Breastfeeding Action, né, traduzida como Aliança Mundial para as Ações de Aleitamento. E o objetivo principal da WABA é tornar possível as metas da Declaração de Inocente. Ela também foi criada a partir de uma reunião de diversas ONGs e em função da UABA que a gente tem a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é na primeira semana de agosto, né? E de certa forma, né, isso fortaleceu também para o Brasil fazer a sua aprovação do Agosto Dourado. Então, em agosto, aqui no Brasil, além de a gente comemorar a Semana Mundial da Amamentação, a gente também comemora o Agosto Dourado. E esse é um documento recente que foi publicado agora em 2022 pela OMS. De tempos em tempos a OMS atualiza esses documentos em que ele mapeia qual que é a situação do Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno em diversos países.
Então, a gente pode verificar aqui nesse mapa que quando a gente tem, né, quanto mais escuro o tom de rosa, mais a gente tem a implementação do código, né? Então, são países que estão substancialmente alinhados com o código. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que, diante de todas as recomendações que eu tenho lá no código, é, esses países eles conseguem fazer a maioria deles. Depois, com esse outro tom de rosa, a gente tem os países que estão moderadamente alinhados, esse tom mais clarinho, que eles fazem algumas disposições só do código, né? E esses que estão em cinza é que a gente não tem medida legal nenhuma, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, Canadá e Estados Unidos, até hoje não aprovaram o código, né? E a gente sabe que lá nos Estados Unidos existe uma pressão muito forte da indústria para que ele não seja aprovado. E até hoje ele não foi. Então, convido vocês também, quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais essa situação, eu deixo o link aqui para vocês. Bom, e mais recentemente foi publicada uma série na revista The Lancet em 2023 para falar, né, dos avanços que a gente teve desde a criação do código, né, que foram exatamente a criação desses códigos em outros países, mas a gente também tem muitos desafios pela frente. Então, esses três artigos dessa série, elas mostram quais são as estratégias que a indústria que a indústria usa para minar, né, o aleitamento materno e para promover os seus produtos, né? São práticas extremamente agressivas, eles gastam muitos recursos financeiros para que essa propaganda ela seja feita. Então, convido vocês também a acessarem essa série, porque é bastante interessante. E mais recentemente, exatamente agora, em 2024, há uma discussão, né, na última Assembleia Mundial da Assembleia Mundial da Saúde, da OMS, ela foi discutida agora, acho que mês passado, ou semana passada, sobre a regulamentação do marketing digital, porque nessa série do Lancet eles já vêm trazendo, né, da dificuldade que a gente tem de vencer esse marketing. Então, assim como a gente sabe, né, da, da dificuldade de regulamentação de algumas questões na internet, hoje a gente tem esse outro desafio que é regulamentar o marketing digital com relação à propaganda das fórmulas infantis e de outros produtos. Então, o Brasil ele encabeçou essa discussão e isso foi tema, né, da última Assembleia Mundial da Saúde desse ano. Então, essa primeira parte da aula a gente vai ficar por aqui e aí eu vou passar então para a próxima videoaula. Até mais.